Boa tarde, gente. Este é o canal Paz e Bem. Esta é a TV 247. Depende de onde você está nos assistindo. Mas o que é certo... Opa! Fiz alguma bobagem. Pronto, calma, gente. Fiz alguma bobagem aqui. Pelo jeito eu fiz... Vamos ver. Pelo jeito eu fiz várias bobagens. Você está me ouvindo, Pedro? Perfeitamente. Então tá bom. Eu acho que eu abri um monte de janelas aqui e acho que eu ouvindo eco da minha voz, mas acho que estamos ao vivo. O pessoal pode me dizer se estamos ao vivo. Como eu estava dizendo, você pode estar ou no canal Paz e Bem ou na TV 247, mas você está no lugar certo, que é o curso Canudos, o Belo Monte, de Antônio Conselheiro, terceira aula com o professor Pedro Lima Vasconcelos. O curso está tendo uma repercussão enorme. Estávamos comentando antes de entrar no ar, Pedro e eu, mais de 7 mil pessoas, mais de 7 mil visualizações da aula número 2 sobre a evolução de Canudos, Belo Monte na bibliografia brasileira. Hoje é um tema apaixonante e me parece que será um tema de grande surpreendente, que é examinar o cotidiano, o dia a dia, em Canudos, Belo Monte, no arraial de Antônio Conselheiro, no arraial liderado por Antônio Conselheiro, e ver como é que se deu o aniquilamento dessa fantástica experiência. Boa tarde, Pedro Lima Vasconcelos. Uma alegria a gente estar junto no curso pela terceira vez, terceira aula hoje. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, comunidade conselheirista. E já que formamos esta comunidade, eu inicio com a saudação que se costumava fazer no Belo Monte, naqueles dias tão sonhados e que ficaram tão nostálgicos na memória de quem sobreviveu à brutalidade da guerra que o destruiu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a resposta era: para sempre seja louvado tão bom Senhor. Portanto, nesse espírito do bom Jesus que estabelece o seu arraial, porque o arraial também era chamado de arraial do bom Jesus. Vamos lá, tomar contato com essa vida, com esse cotidiano, com esse dia a dia. Agora, Mauro, se você me permite, já que você fez alusão aí ao nosso encontro passado, queria fazer duas retificações, para que as indicações feitas fiquem as mais exatas possíveis. Se você me permite. Então, a primeira, muito rapidamente, aquele texto do Odorico Tavares, Canudos 50 anos depois, ele originalmente compôs uma obra mais larga, chamada Bahia, Imagens da Terra e do Povo. Uma obra feita, né, com a fotografia de Pierre Verger. Esse material, então, tratava da Bahia como um todo, e um capítulo tratava de Canudos. Esse material serviu depois para uma reportagem na revista Cruzeiro. O livro saiu em 51, a revista O Cruzeiro, com essa reportagem saiu em 53, e só na década de 90 é que esse material foi recolhido numa separata para ser publicado com o título com que nós apresentamos o material de Odorico Tavares, Canudos 50 anos depois. Essa é a primeira retificação. A segunda é aquela referida ao texto do Estadão, que eu apresentei como expressão no século XIX de uma fake news ou de uma pós-verdade. O Belo Monte como um arraial monarquista, mesmo que não o fosse. A comunidade aí vai se lembrar. Esse texto não é de Euclides da Cunha, mas é de um escritor ou de algum jornalista que publicou isso no Estadão. Era uma coluna específica do jornal. Não era de Euclides propriamente dito, para que fique mais clara essa distinção. Mas o que fica claro, no final das contas, é que Euclides e a redação do Estadão concordavam, né, com essa caracterização do Belo Monte como arraial monarquista, conspirador contra a República, etc, etc. Legal. Feitas as retificações. Retificações feitas, um pedido, um aviso e depois saudações. Começamos bem hoje, começamos com a saudação dos conselheiristas, que o Pedro nos apresentou. Então, já entramos no clima de Belo Monte.
Primeiro pedido, se você não está inscrito, não está inscrita no canal Paz e Bem, inscreva-se. A nossa comunidade está crescendo, a ideia de uma espiritualidade plural e de paz, eu acho que cresce cada vez mais, eu acho que está viralizando, como dizem os mais jovens. Então, inscreva-se no canal Paz e Bem, aí você vai lá no botão de inscrição e do lado tem um sininho para você receber as notificações dos programas, das atividades que acontecem aqui no canal Paz e Bem. Se você está assistindo esta aula pela TV 247, dá um pulo no canal Paz e Bem, o link está na descrição do vídeo, e se inscreve no canal Paz e Bem. Se você está assistindo aqui no canal Paz e Bem, ao vivo ou depois, é só ir na página inicial e se inscrever. E se você não está inscrito ou inscrita na TV 247, se inscreve também. Então, esse é o pedido. Segundo aviso, as aulas do curso do curso Canudos, o Belo Monte do Antônio Conselheiro, são quase todas às segundas e quartas no canal Paz e Bem, terças e quintas na TV 247. Esta é a única semana em que isso não acontecerá. A aula no canal Paz e Bem de segunda-feira está acontecendo hoje, segunda-feira acontecerá a estreia, a retransmissão na terça, à 1h30 da tarde. Mas não tem aula quarta. A aula da quarta vai ser na sexta-feira por conta de compromissos acadêmicos assumidos pelo professor Pedro Lima Vasconcelos antes do início do curso. Então, esta semana, o curso Paz e Bem acontece segunda no Paz e Bem, terça na TV 247, sexta no canal Paz e Bem, sábado na TV 247. Semana que vem volta ao esquema normal, segundas e quartas, terças e quintas. Tá bom? Então, agora, saudações. Silvia Proença, já estava esperando antes de começar. A Jaissa de Campinas presente, também na época, no momento ainda de aguardar. O Antônio Guerra Cota, já nós falamos hoje no Giro das 11, né, Antônio? Nossa conversa hoje está vindo desde cedo. Raquel Calderaro. César Capitânio, de Guatambu, Santa Catarina. A Jaissa está fazendo já uma pergunta que eu sugiro, Pedro, que você ensina na apresentação de hoje, eu coloco no final, que ela está perguntando: a Organização Social de Belo Monte, além de incomodar os coronéis na elite da região, representava alguma ameaça real ao Estado republicano daquele período? Acho que é algo que você, ou ao longo da aula, ou no final da aula, pode responder. O César Capitânio, que é de Santa Catarina, está falando de um conflito que guarda alguma equivalência com Canudos, alguns anos após o contestado. César, espera lá que contestado vai entrar na nossa agenda. Depois do curso de Canudos vai ter contestado aqui entre nós, sim. A Cris e a G da Anima estão aqui presentes. O André já está começando a fazer uma resposta aqui para a pergunta da Jaissa. E Elvira Gonçalves, bem-vinda. Tem muita gente chegando. A Sônia Mourão, a Maria José da Biblos, também agradecendo a tua presença. Todo mundo aqui muito solidário às vítimas de Brumadinho, né? O país está em estado de choque aí nesses últimos dias devido ao crime, ao novo crime da Vale, agora em Brumadinho. Bom, muita gente chegando. O Igor Zidro, Rodante Antônio, reclamando que tem muito eco. Acho que vai melhorar agora que eu vou fechar aqui a transmissão, tá? A Val Vessima. Bom, todo mundo seja muito bem-vindo. Quero ir direto agora para a aula, senão só vou ficar dando boas-vindas para todo mundo que chega aqui, a gente vai conversando ao longo da aula. Pedro, tá com você. O que era o cotidiano desse tal de Belo Monte de Antônio Conselheiro? Então, vamos lá. O convite, como o Mauro já antecipou, é que nós façamos uma viagem no tempo e pelos sertões da Bahia ao encontro desta vila, chamada por um dos seus inimigos de a grande aldeia do Rio Sagrado. Afinal de contas, essa vila, Canudos, que se torna Belo Monte, ficava à beira do rio Vaza Barris. E o caminho que eu proponho nessa tarde, ele tem basicamente 3 momentos. Então, vamos pensar um pouquinho sobre o processo de formação do Belo Monte, a partir de uma vila já existente,
chamada Canudos. Depois vamos pensar no cotidiano propriamente dito. O que é que essas pessoas faziam? O que é que tomava os seus esforços? O que é que motivava as suas atividades? Quais eram os objetivos que essas pessoas buscavam? O que é que as orientava nessa lida cotidiana? E depois, como é que essa experiência veio a ser eliminada, destruída, massacrada, como sabemos. Então, 3 etapas. Nascimento, vida e morte, se quiserem, o estabelecimento, o cotidiano, o aniquilamento, seria uma outra maneira também de caracterizar esse percurso, que tem basicamente 4 anos e meio de duração. Desde maio, junho de 1893 até outubro de 1897, quando a cidade é destruída totalmente pelas tropas do Exército. Bem, o início do Belo Monte está fora de Canudos, vamos dizer assim. O ano de 1893 é um ano que tem muitos elementos importantes na história brasileira. Por exemplo, algumas reformas modernizantes da cidade, que então era a capital do país, o Rio de Janeiro. Essas reformas que expulsavam os pobres do centro para a periferia, para os morros, em processos muito semelhantes a outros que nós conhecemos mais modernos. Mas, mesmo com esse avançar da modernização da capital e outros eventos ocorridos no país, uma parte da atenção da opinião pública, a partir de maio de 93, abril, na verdade, de 93, foi conduzida ao interior da Bahia. Por quê? Porque em 1891 foi proclamada a primeira Constituição Republicana. E uma das novidades trazidas por essa Constituição foi a possibilidade de que os municípios cobrassem alguns impostos novos, entre os quais e esse imposto em particular calou fundo, atingiu profundamente o cotidiano da economia da população mais pobre, que era o imposto da feira. O que era esse imposto? Era um imposto cobrado aos feirantes, as feiras que a gente tem em tantas e tantas cidades desse país, e a Constituição permitia aos municípios que cobrassem impostos a quem vendia os seus produtos, quem expunha os seus produtos para serem vendidos na feira. Então, a depender do produto, o imposto era mais caro, dependendo do espaço ocupado, o imposto era mais caro ou mais barato, enfim, um imposto que incidia diretamente na economia popular, vamos chamar assim. E esses impostos, eles calaram fundo. E começou a haver uma série de protestos contra esses novos impostos em várias cidades, em várias vilas no interior da Bahia. Conselheiro não participou como organizador destes protestos, mas participou ele e a gente que o acompanhava. Lembremos-nos que ele, a essa altura, tem aí cerca de 63 anos de idade, e aí está levando adiante a sua vida de peregrino, acompanhado de um séquito. Vamos ter que tratar desse período anterior da vida do conselheiro, com certeza, mas não será hoje. E o conselheiro, então, apoia esses movimentos. E o Manuel Benício, que eu citei semana passada, como exemplo de um jornalista e romancista que reproduziu, refletiu com uma sensibilidade muito maior que a de Euclides os traços da cultura sertaneja, ele registrou uma situação em particular da incidência desse imposto. Eu vou me permitir ler aqui o parágrafo com a descrição que Manuel Benício faz. Aliás, Mauro, hoje eu queria propor à nossa comunidade que nós acompanhássemos com muita atenção
textos escritos na época a respeito do assunto, porque eles nos levam para a cena, eles nos fazem imaginar o que pode ter acontecido, ou como pode ter acontecido. Eu chego a dizer para os meus alunos, alunas, que são textos que deveriam ser lidos de olhos fechados, porque aí as cenas vêm mais vivas, né, à nossa imaginação. Essa é uma dessas passagens. Então, proposta, todo mundo fecha o olho agora para ouvir o Pedro Lima Vasconcelos ler. Pois é, vamos lá. À feira da vila de Xorroxó, chegara uma pobre velha de nome Benta a vender uma esteira que deixara no chão. O arrematante do imposto exigia 100 réis pela porção de terreno que a esteira e a pobre velha ocupavam. Então, a mulher tinha que pagar imposto, inclusive pelo espaço que ela ocupava, sentada ou em pé, para vender ali o seu produto. Esta, a velha, que apreciava o valor da esteira em 80 réis, o imposto era 100, ela reclamou, queixou-se em voz alta ao povo, chorando, lastimando-se. Conselheiro, na prédica que fez nesta noite, referiu-se ao caso da velhota, alegando: eis aí o que é a república. E não vamos esquecer do sotaque nordestino. A república. O cativeiro. Trabalhar somente para o governo. É a escravidão anunciada pelos mapas que começa. Não viram a tia Benta? É religiosa e branca. Portanto, a escravidão não respeita ninguém? Esse teria sido o enredo, né, da prédica que o conselheiro, do sermão que o conselheiro fez a gente que o acompanhava naquela noite, interpretando, portanto, que a República avançava, né, aprofundava a lógica da escravidão que supostamente tinha sido extinta. Bem, o conselheiro, ele passa, então, a ser visto como aquele que instiga os protestos contra os novos impostos. Essa notícia alarma os fazendeiros, alarma as autoridades, os juízes, que pedem uma intervenção do poder policial do Estado. E no dia 26 de maio de 1893, acontece um evento, um combate entre as tropas da polícia e a gente do conselheiro e mais outras pessoas que participaram dos protestos contra os impostos. E nesse embate do Maceté, assim é conhecida a vilazinha em que o combate aconteceu, a polícia foi posta para correr. Ou seja, eram poucos policiais e a multidão contrária era numa proporção muito maior. Isso ainda antes de Canudos, então. Antes, estamos falando do nascedouro. E no entendimento do conselheiro, essa situação indicava a necessidade de que ele tinha que suspender a sua vida itinerante. A sua vida estava colocada em risco, a vida dele e de sua gente. E então ele toma a decisão de se deslocar 120 quilômetros acima de Maceté, na direção do norte, portanto, mais longe de Salvador, que está mais para o sul, e com a perspectiva de quê? De se proteger de uma repressão policial que ele acreditava que viria logo, já que a primeira força não tinha sido capaz de dar conta da tarefa que lhe tinha sido atribuída. Então, nós temos registros desse caminho que o conselheiro faz, depois do combate de Maceté, na direção da vila de Canudos, 120 quilômetros mais ao norte. E a Canudos, ele chega, diz a tradição, acho que a gente já mencionou isso aqui, no dia 13 de junho, portanto, quase 20 dias depois desse embate, né? Bem, esse embate, Mauro, ele mereceu notícias nos jornais de Salvador
mas a coisa chegou até o Rio de Janeiro, e com isso, de alguma maneira, começa a dar elementos para responder à pergunta que uma das pessoas aí da comunidade conselheirista colocou, né? Até que ponto ou de que maneira o Belo Monte vai atingindo, né? Tocando, interferindo na estrutura do Estado republicano como tal. Quem colocou então, foi a Jaiça Lima Santana, sobre essa questão da repercussão de conselheiros sobre a República, né? Exatamente. Então, Machado de Assis, sempre o Machado, ele fica sabendo dessas notícias, desses conflitos, das motivações para esses conflitos, e ele escreve numa das suas crônicas de maneira bem humorada. Um fanático anda aconselhando aos contribuintes que não paguem impostos. Já destroçou 50 policiais, matando alguns. Marcharam contra ele forças de linha. Não deis a César o que é de César. Tal é a máxima desse chefe de seita. Essa citação, obviamente, é uma paráfrase, né, pela negativa que Machado faz do texto bíblico. Ela é espetacular, porque ela mostra, né, o espírito de protesto religioso, né, ou da matriz religiosa desse protesto, né, que é um elemento fundamental para a gente entender a configuração do Belo Monte. A outra referência que eu queria fazer em relação a esse movimento que o povo faz com o conselheiro na direção do Belo Monte é a de um sertanejo, filho de pessoas que conheceram o conselheiro, embora não tenham ido viver com ele no Belo Monte. Então, esse senhor, chamado José Aras, a referência está na nossa bibliografia do curso de hoje, ele diz que quando criança ouvia as histórias contadas a respeito das pessoas que indo para o Belo Monte, de como era a vida lá, ele tem informações muito preciosas a esse respeito, e ele diz, anotem, ele diz que a caminhada na direção do Belo Monte lembrava a seus participantes o povo de Israel acompanhando Moisés na fuga para o Egito, ansiosos de atravessarem o Mar Vermelho para se livrarem do faraó. Que tal? Que tal? Há aí uma confusão. Fantástico, né? Fantástico. Essa imagem é fantástica. Conselheiro como Moisés. Fantástico. Exatamente, exatamente. E toda a saga do Êxodo sendo recriada, né? Atravessar o rio para chegar ao Belo Monte é como atravessar o Mar Vermelho para chegar ao caminho da liberdade, escapar do Egito, né? Escapar da terra da opressão. Enfim, para o povo que acompanhava o conselheiro, fazer esse caminho era fazer o caminho do povo hebreu, né? Qualquer semelhança depois com o Belo Monte, que é a terra da promissão, não é mera coincidência, é um desfecho, né, inevitável. Então, o Belo Monte, ele se constitui a partir desse cenário de rebeldia contra a nova ordem tributária, vamos chamar assim, que estava sendo estabelecida nos sertões. Se estabelecia no Brasil e estava estabelecendo-se, né, naquela região. E há várias notícias de jornal, os barões, lá os amigos do barão, dos quais a gente falou semana passada, trocando cartas entre si, dizendo que agora ninguém mais paga imposto. Os fiscais vão cobrar imposto da feira na vila de Uauá, que é uma vila próxima, e aí o pessoal diz, não, primeiro vocês cobrem lá no Belo Monte, depois que eles pagarem, a gente paga. Então, quer dizer, o Belo Monte virou, sob esse aspecto, um mau exemplo. Um mau exemplo no sentido de que havia uma ordem moral, social, tradicional estabelecida e não se aceitava ser mudada em detrimento das condições de vida das pessoas. Aquilo que um historiador inglês chamado Edward Thompson chama de economia moral da multidão. Quer dizer, em nome de princípios morais, a partir dos quais se entendia
a vida, se entendiam as relações sociais, as relações cotidianas, inclusive as econômicas, né? Se faz o levante contra uma mudança que venha a prejudicar as condições de vida dessas mesmas pessoas. Então, esse elemento fundante do Belo Monte, ele é fundamental. Ele indica que no Belo Monte as coisas deverão ocorrer de outra forma, de outra maneira. Os barões... Só uma observação, né? Como a questão tributária é central na vida das sociedades, né? Ela vai ser central aqui, ela é central na Guerra de Libertação dos Estados Unidos em relação à Inglaterra, ela é central lá na Inglaterra, antes, muito antes disso, porque a questão tributária é a maneira como você tira recurso da sociedade toda para entregar para alguém. E a percepção que essa turma do conselheiro tinha é que estavam tirando deles para entregar para o trem, e não para eles, né? Acho que essa é uma questão fundamental sempre, né? Exatamente. Quer dizer, a corda arrebentando do lado mais fraco. Né? E, como eu disse, a região toda ficou muito marcada por esses protestos e, em grande parte, os moradores e moradoras do Belo Monte serão oriundos dessas vilas, dessas redondezas, né, onde existiam essas vilas que muitas ficaram esvaziadas, assim como as fazendas do Barão, né, ficaram desprovidas de mão de obra, né, como a gente falou, né, em encontros anteriores. Então, esse marco ele é fundamental. Se a gente pensa o Belo Monte a partir daí, a nossa perspectiva de entendimento ela se modifica completamente, né, em relação a um entendimento que toma o Arraial como um bando de lunáticos ou de pessoas desesperadas buscando o fim do mundo, uma catástrofe escatológica ou qualquer coisa parecida na perspectiva delineada por Euclides. Não por acaso, Euclides quase não dá atenção a esse episódio, né? Mas ele é fundamental. Ele é fundamental. Então, pensando no nosso tempo, eu passaria para o segundo ponto, mas esse primeiro momento eu sugiro, né, aos membros da nossa comunidade que procurem aprofundá-lo. É o episódio de Maceté e tudo que ele significa, né? Porque aí já está dada, né, a senha para a significação do Belo Monte em termos de uma alternativa, ao mesmo tempo social e religiosa, porque o protesto tem esse espírito, essa inspiração que Machado de Assis captou muito bem pela ironia que ele faz, pelo avesso que ele faz, né, no texto, na citação que ele faz do texto evangélico, né? Não deis a César o que é de César. É com pena, mas por necessidade que eu passo adiante, né? Indo, então, ao segundo ponto, né? Que eu chamei no meu livro aqui, Reinventando o Cotidiano. Então, a gente tem um arraial que vai reconfigurar a vida livre dos impostos, dos coronéis, dos barões. A liberdade, obviamente, não é absoluta, mas a lógica do arraial será pensada a partir de outras referências que não essas, dadas pelos coronéis, pelos barões, pelos fazendeiros, né, e pela própria igreja. Mas, então, o que é que se fazia no arraial? Um político daquela época, chamado César Zama, que era um político da oposição, não significa necessariamente que ele fosse simpatizante do Belo Monte. Ele era oposição ao governo, né? E a gente sabe como existe político oportunista, não é, para ficar numa posição ou na outra de acordo com as conveniências. Ele escreve um texto que também está na bibliografia que eu mandei, que é um dos libelos mais contundentes, denunciando a brutalidade perpetrada, né, ao Belo Monte. Então, numa certa altura, ele diz o seguinte: nada de extraordinário, isso é um texto de 1899, 2 anos após o fim da guerra. Nada de extraordinário se passava com Antônio Conselheiro e aqueles que o acompanhavam. Ninguém ignora que gênero de vida levavam os canudenses. Agora, anotem, eles plantavam,
colhiam, criavam, edificavam e rezavam. Plantavam, colhiam, criavam, edificavam e rezavam. Nessas 5 atividades, que a gente poderia dizer tão óbvias, né, para a viabilização da vida de uma comunidade, de uma vila, de um arraial, né, está a estrutura da vida do cotidiano do Belo Monte. Mas o importante é o modo como essas coisas são feitas. Porque edificar, criar, plantar, colher, rezar, são constitutivos fundamentais de uma vila com esse perfil, nesse contexto. Mas a questão é como é que isso se fazia? Então, as atividades, digamos, relativas à sobrevivência material, plantavam, colhiam, criavam. Basicamente, sem que a gente possa aqui entrar em mais detalhes, as plantações eram feitas, obviamente, pelas pessoas que tinham condições físicas de trabalho, e se pensava basicamente que o fruto deste trabalho deveria ter uma tripla destinação. O sustento da família, responsável por aquele lotezinho de terra, na beira do rio, basicamente, né, porque a região é basicamente muito seca, mas aqueles anos foram de chuvas mais generosas, então, a beira do rio, né, era o terreno mais propício. Então, alimentar a família, alimentar os doentes, as pessoas inválidas, que não podiam trabalhar, mas que estavam no Belo Monte porque tinham ouvido a pregação do conselheiro, ouviam a sua fama de milagreiro, e iam para lá, e não podiam oferecer a sua força de trabalho. Então, parte da produção era destinada a sustentar pessoas doentes, pessoas idosas, pessoas inválidas. E uma terceira parte da produção era destinada a ser comercializada ou trocada nas feiras das vilas da região. Então, basicamente, nós temos aí, vamos chamar assim, um socialismo do consumo. Se as famílias produzem de maneira autônoma, você tem uma comunitarização dos resultados. Vamos dizer assim. Isso para a gente falar de maneira muito, muito genérica, muito geral, porque a gente não tem como detalhar aqui isso mais. A criação, né, é basicamente do bode. A carne do bode e o couro do bode. Detalhe importante, e nós vamos falar ainda de um outro detalhe mais adiante. O detalhe que eu menciono agora é que a carne do bode, do Belo Monte e das vizinhanças influenciadas por essa nova lógica, passou a ser muito apreciada por um pequeno detalhe que é fundamental. Entre as casas que tinham os bodes, não havia cerca, não havia arame farpado. Isso dava mais mobilidade para os bichos que podiam circular e, portanto, a carne era magra. E outro detalhe, o couro não sofria com o arame farpado, não rasgava. Né? Quando um bode queria, por exemplo, sair da propriedade de um e avançar para o outro e acabava arranhando o couro por passar entre os arames farpados. No Belo Monte, na região ali, isso não acontecia. Isto fez a carne e o couro de bode da região serem muito valorizados. E detalhe, tão valorizado, esse material, esse produto era exportado. Era exportado. E mais, isso fez o Belo Monte ganhar fama internacional. Quando acontecia a guerra e as notícias de que o Belo Monte resiste ao exército se espalharem no Brasil e no mundo,
as ações brasileiras nas bolsas internacionais vão cair. Pasmem vocês. E a fama começa por conta da carne e do couro de bode daquela região. Já já vou mencionar um outro detalhe muito importante para a gente entender essa geografia do bode, que tem liberdade, pode andar, correr, a carne fica magra e o couro fica perfeito, sem arranhões, sem cortes. Aliás, vamos a este outro detalhe, porque a próxima atividade que o César Zama menciona é edificavam, né? Plantavam, colhiam, criavam, edificavam. E aí a gente vai pensar, bem, eles edificavam o quê? Fundamentalmente, 2 tipos de edificação: casas e igrejas. Vamos falar um pouquinho de cada uma. Euclides da Cunha, que é alguém que não tinha lá boa vontade para com o Belo Monte, para aquilo que o Belo Monte representava, ele tem que reconhecer, meio que a contragosto, a uma certa altura, que a atividade de construção era alguma coisa que dava muita vida ao arraial, a ponto de que, em alguns momentos da trajetória do arraial, chegavam a ser levantados 12 casebres por dia para acolherem as famílias que cada vez mais se deslocavam para viver no arraial. Pensem vocês, 12 casebres por dia. Agora, o que Euclides descreve horrorizado, sem entender, é que essas casas, essas casinholas, são casebres, são casas de taipa, casas de pau a pique, nós chamaríamos hoje. Essas casinhas, elas eram edificadas, diz Euclides, sem um traçado, como se elas expressassem a loucura coletiva dos seus moradores. Ou seja, não havia um arruamento, segundo ele, um traçado que definisse uma linha reta, que perfizesse uma rua com casas de um lado e casas do outro. E o Euclides devia estar em mente com as demolições no Rio de Janeiro para a criação daquelas avenidas largas, né, que a gente tem hoje no Centro Velho, né? Mas não, ele diz que as casas estão mal dispostas, traduzindo a loucura coletiva, né? E é por isso que ele vai chamar o Belo Monte de Urbs Sinistra, a cidade sinistra. No entanto, um outro observador chamado Lelis Piedade, que foi, Mauro, uma figura muito significativa, e ele liderou o chamado Comitê Patriótico, que foi criado inicialmente para cuidar dos soldados feridos na guerra, mas depois a sensibilidade do Lelis e da sua gente se ampliou o suficiente para que eles fossem cuidar também dos feridos do outro lado, na gente conselheirista. E dessa atividade do Comitê Patriótico resultou um relatório preciosíssimo para o conhecimento do Belo Monte. Este é um título também que a gente tem que acrescentar à bibliografia, porque esse relatório foi recentemente publicado. Mas o Lelis Piedade, ele vai dizer, ele também esteve lá no Belo Monte, portanto, né, por conta dessa atividade, ele vai dizer que as casas no Belo Monte seguiam uma outra lógica. E essa outra lógica, Mauro e membros da comunidade conselheirista, ela pode ser expressa por um conceito que ainda está muito presente no sertão, e ele é razão de conflitos, inclusive nos dias de hoje, conflitos ligados à posse e à utilização da terra, que é o conceito de fundo de pasto. Não sei se conhecem esse conceito. Mas o conceito é basicamente o seguinte: a ideia de que as casas têm um fundo comum. Ou, para usar o termo que nós mais usamos hoje, tem um quintal comum. As casas, as famílias partilham
o mesmo espaço em que a bicharada, os bodes, basicamente, circulam. Então, não é cada casa com o seu quintal e o bodezinho preso. Não. São as casinhas, né? Boa parte delas disposta em forma de círculo, né? E os bodes no fundo, convivendo, né, uns com os outros, tendo espaço para circular, e aí isso ajuda a entender aquilo que nós comentávamos antes, né, sobre a carne magra, o couro de excelente qualidade que esses bodes acabavam apresentando. Posso fazer duas observações rápidas, Pedro? Por favor, por favor. A primeira é o seguinte: toda aula nossa tem uma foto, que é uma capa da aula. Então, eu recomendo vivamente que depois, daqui 15 minutos, quando acabar a aula, 15 minutos depois, esta aula já vai ter uma capinha. A capa desta aula é um quadro da Esther Mafra que retrata a vila de Belo Monte. É muito bonito o quadro e acho que ele tem muito a ver com essa descrição que o Pedro nos faz. Tem as casas, tem os bodes, não tem cerca. É muito evocativo desse cenário que você nos faz, não é isso mesmo? Não é isso, Pedro? Exatamente. Exatamente. Então, vale a pena ver esse quadro da Esther Mafra, que é a capa da nossa aula de hoje, que ele nos transporta para esta existência do Belo Monte. Exatamente. Esse quadro de Esther Mafra, que é prima de Tassiana, minha esposa, é baseado num desenho que Tassiana fez a partir de um croquis que o próprio Euclides da Cunha fez, que está na capa do livro, né, O Belo Monte de Antônio Conselheiro, uma invenção biblada. E ele expressa efetivamente muito bem lembrado aí da sua parte esse dado. Né? Claro que a gente tem que buscar isso principalmente no espírito, né, com que as coisas eram feitas, com que as coisas aconteciam. Né? Agora, isso soou para Euclides uma aberração. Pensar uma cidade a partir desses moldes foi uma aberração. Por isso a tal urbs sinistra, né, da qual a gente já fez menção aqui. Esta é a capa do livro do Pedro, ao qual ele se referiu. Esse croquis que está aqui na capa é o croquis do Euclides da Cunha. Okay? Exato. E esse é o quadro, aqui está o quadro da Esther Mafra, que daqui a pouco vai estar, então, na capa, com uma definição muito maior do que essa que eu estou mostrando aqui, da Vila de Antônio Conselheiro. Muito bonito. O quadro é belíssimo, por sinal. Exato, desculpa, muito... devolvo a bola para você. De forma alguma, não tem que desculpar nada. Vamos adiante, porque eles não só edificavam casas, mas edificavam igrejas. E o Belo Monte, Mauro e comunidade, pode ter tido, pelo menos enquanto projeto, 3 igrejas. Porque havia uma pequena capela antes de o conselheiro chegar lá. E há uma dúvida entre os estudiosos se a primeira igreja que o conselheiro fez construir lá foi uma ampliação, restauração dessa pequena capela, ou foi uma igreja nova, em termos de um outro edifício. Eu me inclino por essa segunda possibilidade. Então, nós teríamos uma capelinha, depois a igreja de Santo Antônio, que começa a ser construída em 1893, mas será inaugurada em 1896, e nós temos o sermão que o conselheiro terá pronunciado quando da inauguração desta igreja, em 1896. Mas quando essa igreja vai ser inaugurada, ela já é pequena para dar conta do afluxo e da população do Arraial. Então, é começada a construção de uma nova igreja, que é a Igreja do Bom Jesus. Esta igreja não chega a ficar pronta, porque ela será destruída, né, em meio aos trabalhos de levantamento dela, né, pela guerra. Aliás, foram madeiras que foram compradas, pagas por antecipação e não entregues, que criaram o pretexto para que a guerra começasse. Já que o conselheiro disse, bem, se eles não entregam, a gente vai buscar. E essa decisão de buscar a madeira que foi comprada foi entendida em termos de pós-verdade, fake news, postagem de WhatsApp, como declaração de guerra
ou como a invasão de jagunços para atacar a cidade de Juazeiro, onde se encontravam essas madeiras, onde tinham sido encomendadas essas madeiras. Então, você tem esse outro lado também das construções, que é o da construção das igrejas, uma atividade a qual o conselheiro se dedica já há muito tempo e que toma praticamente todo o tempo da vida do Belo Monte, né? Na medida em que a última igreja nem chega a ser concluída, o arraial foi destruído antes que isso pudesse acontecer. Seria muito importante que nós pudéssemos nos perguntar sobre como é que as pessoas viam, né, o seu envolvimento com estas atividades. Então, eu vou pegar aqui, a título apenas de ilustração, uma passagem aqui de um desses narradores daquele tempo, um daqueles textos para a gente ler de olhos fechados. Quando o conselheiro empreendeu os trabalhos da igreja nova, grande parte dos homens, deixando a outros a tarefa da lavoura, seguiam em bandos numerosos para as matas distantes à procura de madeiros colossais que conduziam aos ombros para o vigamento do templo em construção. Por outro lado, as mulheres, as crianças e os velhos, que não podiam abordar outros serviços, entoando estrofes de um sentimentalismo desolador, mal pronunciadas e mal compreendidas, carregavam pedra para o edifício católico famoso. Belo texto de alguém com má vontade, né? Quando fala de rezas mal pronunciadas e mal compreendidas, mas é uma descrição que permite imaginar a cena. Algumas pessoas carregando madeiras, outras pessoas carregando as pedras, e as pessoas que não podiam carregar nenhuma coisa nem outra entoavam cânticos, faziam rezas, né? E dessa maneira se envolviam com a construção desses templos. E com isso, passamos ao quinto item, referente ao cotidiano do Belo Monte, que o tempo parece que corre mais rápido quando a gente trata desses assuntos. Então, César Zama diz que o povo do Belo Monte rezava. E rezava muito. Um esclarecimento de cara. Quem leu Os Sertões vai dizer que a cadeia do Belo Monte ficava cheia de pessoas que faltavam às rezas. Isto é uma solene mentira. Essa mentira ela é desfeita pelo testemunho de várias pessoas, inclusive do Honório Villanova, que nós mencionamos semana passada, quando ele dizia quem gostava de reza ia rezar. E num outro lugar do depoimento dele dizia eu mesmo não gostava muito, né? Portanto, havia, vamos chamar assim, Mauro, liberdade religiosa no arraial. Mas isso não significa que a marca da oração, da prece, da vivência religiosa não fosse alguma coisa fundamental para entender o sentido do arraial para os seus moradores. Alguma coisa da qual a gente não pode abrir mão. Então, eu pego aqui algumas referências esparsas. Por exemplo, uma do já citado Frei João Evangelista de Monte Marciano, que descreve algumas das práticas realizadas no Belo Monte, que ele presenciou, e, obviamente, ele descreve com tintas muito carregadas, muito nocivas, muito envenenadas. Mas vejamos, as cerimônias de culto a que Antônio Conselheiro preside e que se repetem mais a miúde entre os seus, são mescladas de sinais de superstição e idolatria, como é, por exemplo, o chamado Beija das Imagens. Guardem esse nome, membros da comunidade, voltaremos a ele. O Beija das Imagens, a que procedem com profundas prostrações e culto igual a todos, sem distinção, como as do Divino Crucificado, a da Santíssima Virgem e quaisquer outras. Ou seja, nós estamos no terreno fertilíssimo, abundante, riquíssimo e tão mal compreendido terreno da religiosidade popular.
de um catolicismo santeiro, um catolicismo que o Eduardo Ronaert chama de catolicismo sem padre. E um dos problemas que o Belo Monte vai enfrentar é essa relação entre o catolicismo sem padre e o catolicismo com o padre. Os santos serão rivais dos padres. Então, aqui, o elemento da devoção aos santos, que é uma marca do catolicismo brasileiro, basta ver o que a esse respeito dizem figuras como Gilberto Freire, Sérgio Buarque, né, entre outros. Uma outra passagem, essa é de Honório Villanova, o velho entrevistado por Nertan Macedo. Diz ele: as beatas rezavam o dia inteiro. Estavam sempre ajoelhadas no oratório, desfiando os rosários, cantando as ladainhas, até mesmo de madrugada. De manhã era o ofício, as novenas de Santo Antônio. Cantavam-se os benditos. À boca da noite começava o terço, diante das muitas imagens de santos trazidas pelo povo. Nossa Senhora, Santo Antônio, São Pedro, São João, os apóstolos. Rezava-se pela madrugada adentro o ofício de Nossa Senhora da Conceição. Bem, poderíamos avançar com outras referências tocantes sobre essa dinâmica, Mauro, você vai gostar disso que eu vou lhe dizer agora, quase monástica, no sentido de que você tem as horas das orações. Por exemplo, uma hora fundamental era às 6 horas da tarde, a hora da Ave Maria. E, detalhe, isso Euclides descreve de maneira preciosa. Às 6 horas da tarde tocava o sino, e quando os combates estavam acontecendo, eram suspensos pelos conselheiristas, às 6 horas da tarde. E aí os soldados ficavam envergonhados, porque muitos deles também eram católicos. Muitos deles também queriam rezar a Ave Maria. E aí, por força da vergonha e por força da religiosidade que os formou desde a sua tenra infância, os soldados acabavam suspendendo os combates também. Ou seja, os combates eram determinados pelas horas religiosas, pelas horas das preces. Agora, o outro dado que eu queria mencionar é que esse catolicismo, ele é um catolicismo muito sincrético. Ele é um catolicismo que mescla referências que vêm do mundo indígena, que vêm do mundo africano. O Belo Monte tinha uma dessas ruas, vamos chamar assim, que era chamada Rua 13 de Maio, que abrigava principalmente escravos, ex-escravos, né? Subescravos que não tinham ocupação, não tinham trabalho, iam se empregar nas fazendas onde antes tinham sido escravos e agora, com o Belo Monte, seguem para lá, vão morar na Rua 13 de Maio. Você vai ter uma outra rua, chamada Rua dos Caboclos. Era o nome com que grupos indígenas eram denominados. E, em relação a um grupo em particular, o dos índios Quiriri, que tinha uma relação com Belo Monte muito peculiar, eles ficavam um tempo lá, mas a vida deles era nômade, então eles viviam no arraial, mas ficavam fora e viviam também na sua aldeia de origem. Né? Um depoimento de descendentes de sobreviventes de índios quiriris no Belo Monte diz que eles, os índios, sabiam rezar, acompanhavam a Ave Maria, cantavam muitos benditos, da igreja mesmo. Mas, ao mesmo tempo, os índios tinham as rezas deles imitando o santo ofício. Mas Mauro, ofício de índio. Bendito de Paca, louvado Tatu, amém, Teiu, para sempre Cutia, para sempre Caititu, amém. Sensacional! A recriação do saltério, em plena Belo Monte, vivida, experimentada, não é, por esses segmentos indígenas. Né? Ou a dinâmica dos salmos com as preces, né, próprias da religiosidade indígena. Muito emocionante essa informação que você traz, porque Belo Monte, então, passa a ser uma espiritualidade de convergência da espiritualidade católica sertaneja
com a espiritualidade africana dos negros ex-escravos, com a espiritualidade indígena. É o que tem de melhor no Brasil. Exatamente, exatamente. Quer dizer, quando a gente fala catolicismo popular num contexto como esse, a gente já tem que pensar essa nova articulação, né? Porque tudo isso acontecia não no sentido de uma dupla ou tripla pertença. Isso acontecia de maneira harmonizada, articulada. Veja, por exemplo, uma outra referência, dando conta de que um grupo indígena em particular, durante muito tempo, não soube mais como refazer a festa da Jurema, que é uma festa tradicional em muitos grupos indígenas aqui do Nordeste. Jurema é uma erva, né, cujo consumo, cujo preparo e consumo permitem a comunicação com os espíritos. E o depoimento recolhido por uma antropóloga diz que, durante um certo tempo, essa comunidade indígena não soube mais fazer o ritual da Jurema. Por quê? Porque os pajés tinham ido para o Belo Monte e tinham morrido lá. Aqueles que detinham o conhecimento da Jurema, o modo de se comunicar com os espíritos, o modo de preparar a Jurema em vistas a essa comunicação, eles tinham morrido, né? Então, esse grupo teve que fazer contato com outro grupo para poder recuperar esse conhecimento que era reservado, né, aos líderes religiosos. Então, há que pensar efetivamente, né, na perspectiva de um sincretismo. Muita gente não gosta desse nome, mas vamos usá-lo para ficar mais fácil a comunicação aqui, né? E o conselheiro que possivelmente não compartilhasse desses traços, pelo menos da crença sincrética, convivia com ele sem maiores problemas. Assim como ele não era muito dado ao culto aos santos populares, mas isso tinha vida tranquila, né, naquele contexto, naquele ambiente. Uma das figuras mais importantes do séquito mais próximo do conselheiro era um pajé indígena, Manuel Quadrado, que conhecia não só rezas e preces, mas conhecia muito da medicina com os vegetais disponíveis na região. Então, a gente aí vai pensar saúde, salvação, né? Religião e vida cotidiana de maneira muito imbricada, de uma maneira muito imbricada. E essa religião foi vivida no Belo Monte, foi celebrada cotidianamente, definia as horas, definia os dias, definia os tempos, definia os momentos, não é? Através dos quais a vida era organizada. Definia os kairoi, definia o tempo na sua perspectiva não cronológica, definia os marcos que organizavam a vida. Então, plantavam, colhiam, criavam, edificavam e rezavam. Mas tudo isso teve um fim. Né? Teve um fim. E teve fim um outro elemento que eu também preciso mencionar antes de passar muito rapidamente. Estou vendo que o nosso tempo avança correndo demais. Um outro elemento que também foi captado à distância por Machado de Assis. Numa das crônicas em que ele trata do tema, ele se pergunta qual é o vínculo que une tão fortemente essa gente toda ao seu líder. Né? Porque toda essa dinâmica de organizar o trabalho, o plantio, a criação, as edificações, as rezas, tem no fulcro, tem como figura referencial fundamental o próprio conselheiro. Né? Então, é o vínculo com o padrinho. Né? O padrinho é o conselheiro, a madrinha é Nossa Senhora. O padrinho é aquele que diz as palavras para o bem, é aquele que ensina só coisas boas, é aquele que ensina a regra, dizia lá o Honório, né? Para que todos tratassem das coisas como se fossem de todos, sendo de todos. Em tudo isso teve um fim por uma guerra brutal. A pergunta que a nossa colega, cujo nome eu já esqueci, mas ela... Exato. Já isso já não tem como, mas...
ela faz bem, o Belo Monte ameaçou o Estado republicano, e talvez a gente pudesse pensar, né, como efeitos, né, que vão sucedendo. Aí, quando você joga uma pedra num lago, essa pedra vai formando ondas, essas ondas vão se ampliando, vão se ampliando, vão se ampliando. Então, o Belo Monte, ele, nessa lógica alternativa, no que diz respeito aos trabalhos cotidianos e ao horizonte escatológico, ao horizonte da salvação após a morte, né? A comunicação com o transcendente, essa alternativa incomodava a muitos. Incomodou o barão. O barão lamenta, a gente já mencionou aqui, que as suas fazendas e as fazendas dos seus compadres, barões também, tenham ficado praticamente vazias, carentes de mão de obra, obviamente mão de obra subescrava, mal remunerada, trabalho em más condições, obviamente, esse trabalho que o pessoal que está no poder hoje quer restaurar, né? Então, incomoda os coronéis, incomoda o Barão de Jeremoabo em particular, Mauro, por um detalhe. O Barão de Jeremoabo é inimigo político do governador. E uma das razões que explicam por que o Belo Monte durou 4 anos e não durou apenas 1 ou 1,5, é que o governador apostava na desestruturação daquela região onde o barão exercia o seu controle político. Ou seja, o Belo Monte servia aos propósitos do governador para destruir politicamente seu inimigo. Não sei se fica clara a reflexão aqui, que eu tento fazer muito rapidamente. Então, o Belo Monte vai sendo colocado dentro da trama política, né, que envolve quem está no poder e os inimigos e que querem derrubar o governador e tomar o poder no lugar dele. E o Belo Monte se vê arrastado a essa conjuntura conflitiva na qual ele não queria meter-se. Incomoda por causa dos impostos, o problema dos impostos continua, a ordem tributária não foi reinstalada, né? Em torno do Belo Monte, né, essa alternativa se manteve. Então, são esses efeitos que vão ampliando-se. Agora, um outro elemento vai ajudar a fazer com que o conflito adquira dimensões nacionais. O vice-presidente da República é um político baiano, o vice-presidente do Prudente de Moraes. Ele é baiano e ele está no exercício da presidência quando a guerra contra o Belo Monte ela está acontecendo. O Prudente está afastado por motivo de doença e o Vitorino Pereira assume o poder e ele pretende, de alguma maneira, utilizar a guerra contra o Belo Monte como o elemento pelo qual ele dá o golpe no presidente e assume o poder. Está vendo só como eu sei colocar ordem? E ele, então, nacionaliza o conflito. Né? Na medida em que 2 expedições policiais do Estado não dão conta de debelar, né, o Belo Monte, e o conflito começou lá com aquela compra das madeiras, né, que eu mencionei, então Vitorino Pereira puxa o conflito para o Rio de Janeiro. E com isso ele nacionaliza o conflito. E aí o Belo Monte se vê metido numa outra lógica, né, que é a lógica do conflito pelo poder federal. Nós mencionamos isso em encontros passados. Grupos monarquistas, grupos republicanos ligados aos militares, ao antigo governo, que era o de Floriano, e o grupo civil mais ligado à burguesia cafeeira de São Paulo e também de Minas. Então, é nesse sentido que o Belo Monte se torna um tema nacional, e aí ele é transformado naquele monstro monarquista do qual nós falamos, né, em encontros passados. Agora, não posso deixar de mencionar isso, Mauro, sei que nós estamos terminando, que para que essa destruição acontecesse, depois de 11 meses, quase 1 ano de conflito, há a participação decisiva das altas esferas da cúpula da Igreja Católica. Por quê? Nós temos um conflito que vem de longa data entre Antônio Conselheiro e muitos padres,
porque o conselheiro é visto como uma liderança religiosa alternativa àquela da igreja instituída, que é a liderança dos padres. Esse conflito veio de longa data, né? E no Belo Monte, nós vamos ter a missão do Frei João Evangelista, que acontece com o propósito de dissolver o arraial por meios brandos. E na medida em que isto não acontece, então Frei João publica o relatório, né? Nós já mencionamos isso, né? Pedindo a destruição do arraial, porque ali as leis da República não são obedecidas, e aquilo é uma seita, né? Permeada de idolatria e de desvios da doutrina católica. Então, para a igreja, a destruição do Belo Monte, ou pelo menos para as altas esferas da cúpula, até o Papa Leão XIII se envolveu nessa história. Falaremos disso no momento oportuno. A destruição do Belo Monte significaria a possibilidade de a Igreja Católica, da hierarquia católica, retomar o controle direto, né, sobre a população sem a mediação desta figura que concorria com vantagem, né, com os padres, com as lideranças religiosas que existiam no sertão daquela região. E assim foi feito, né, a aliança entre igreja e Estado, então, perpetra este massacre, né, contra o Belo Monte. 5 de outubro de 1897, data do último conflito. 4 pessoas, diz o Euclides, 2 homens, um velho e uma criança, diante dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Nós vamos ainda tratar disso tudo. Nós temos, ainda estamos, são 8 encontros, hoje é o 3º apenas. Então, vamos tratar da guerra, vamos tratar da Igreja Católica, vamos tratar dos escritos de conselheiro, vamos tratar da visão euclidiana. Há espaço para tudo isso. E aí, a gente, se precisar, a gente junta, nós, alunos e alunas, e fazer um abaixo-assinado para o Pedro dar mais 1 ou 2 aulas extras, se a gente achar que vale a pena mais conteúdo. Mas haverá espaço. As aulas, evidente, a gente está tentando demarcar as aulas com um horário aí de 50 minutos a 1 hora de duração, porque senão também fica... a gente vai longe demais e aí fica inviável, mas haverá espaço para que a gente trate de tudo isso ainda ao longo do curso, né, Pedro? Sim, com certeza, porque o que a gente procurou fazer hoje foi apresentar uma panorâmica, né, de como terá sido, né, a experiência de fazer um arraial, viabilizá-lo e depois sofrer e morrer nele e com ele e pelos ideais que ele tratava de efetivar no seu cotidiano. Mas, justamente, nos encontros seguintes, a gente poderá olhar mais de perto os sujeitos envolvidos, tanto na viabilização do arraial, né, o povo sertanejo, o conselheiro em particular, através da sua palavra, a qual a gente tem acesso pelos escritos, mas também os sujeitos que militaram contra o Belo Monte, né, a alta hierarquia católica, na figura do missionário que a gente acabou de mencionar, e os poderes da República, que, de alguma maneira, né, ecoam muito do que pensam, né, através da pena de Euclides da Cunha, que tem um pensamento próprio, né, e muitas vezes se chocando com algumas das práticas do regime republicano. Então, hoje foi uma panorâmica, né, espero que tenha oferecido esse percurso pelas ruelas, pelas vielas do Belo Monte, pelos casebres, pela Praça das Igrejas, pelas atividades que as pessoas realizavam ali, pelos cânticos, ladainhas, rezas, indígenas, gente negra, quilombola, né? Alguém chama o Belo Monte de último quilombo, né? Então, em cima deste panorama, vamos continuar a nossa peregrinação olhando os diversos sujeitos que fizeram a vida e a morte do Belo Monte. Houve, ao longo da aula de hoje, várias questões vinculadas aos textos do Antônio Conselheiro, a ação da Igreja Católica, só para dizer que estes serão temas de aulas específicas, tá? Nós vamos tratar deste assunto. Quero chamar a atenção para 2 intervenções de um conselheirista
aqui do nosso curso, que é o João Batista Lima, descendente direto de conselheiristas, e que ele funciona aqui como uma espécie de monitor do Pedro nas aulas. Realmente ele sabe muito sobre Canudos. E ele está chamando a atenção para esse episódio, que ao longo da aula o Pedro relatou, que é o episódio das madeiras da igreja, né, que serviu como estopim da guerra, e ele aqui está comentando que as madeiras estão hoje, essas madeiras que são o estopim da guerra, estão no Instituto Popular Memorial de Canudos, lá na cidade de Canudos, na Bahia, e são chamadas pela comunidade de Canudos de madeira da discórdia. Chegaram quase 100 anos depois de adquiridas por Conselheiro e sua gente. Esse é o primeiro esclarecimento que ele faz. Outro esclarecimento que me parece importante do nosso conselheirista é esse aqui, onde está? Vou achar. Sim, nós fizemos referência, então, a esta convergência dos negros, ex-escravos, o sertanejo e os indígenas. Ele está dizendo aqui que o Manuel Quadrado, a que o Pedro se referiu, era dos Tuxás, da tribo indígena de Rodelas, lá na Bahia. Esse seu assistente aqui sabe mesmo, né, Pedro? Sabe muito, ele sabe muito. E ele tem mandado para mim matérias, reportagens, inclusive uma eu creio ter mandado para você, sobre justamente encontro com conselheiristas ou com conselheiristas ou descendentes de conselheiristas, né? E eu acrescento a essa informação das madeiras da discórdia, que no mesmo lugar onde se encontram elas, se encontra também a cruz, o cruzeiro, que ficava na praça das igrejas, a praça das tais igrejas das quais a gente falou. Crivado de balas, mas ele escapou da destruição final, porque antes de a igreja, de a cidade ser destruída, dizimada completamente, o cruzeiro foi retirado da praça e levado para uma espécie de cemitério que foi feito junto ao acampamento dos militares. Né? E aí ele foi fincado. Né? E por conta disso, o cruzeiro sobreviveu. É praticamente o único item do Belo Monte de Antônio Conselheiro que sobreviveu. Né? A cruz crivada de balas, e com uma placa com as letras AMMC, Antônio Mendes Maciel Conselheiro. Pedro, a Margarete Soler de Leone está dizendo aqui: oi, Mauro, infelizmente meu bisavô foi o pior do ataque a Antônio Conselheiro. Seu nome era Arlindo Leone. Então foi lá. Posso acrescentar esse dado? Ele é o juiz que sugere que as madeiras não sejam entregues, porque ele quer ver o circo pegar fogo. E por que isso? Porque ele foi um dos juízes cuja autoridade civil questionada nos protestos contra os impostos que levaram ao conflito de Maceté. Ali ele se estabeleceu como inimigo do conselheiro. E quando o conselheiro, então, 3 anos depois, encomenda e paga as madeiras, paga adiantado as madeiras, o Leone, ele sugere que as madeiras não sejam entregues, e isso acaba sendo o estopim, né, para o início dos combates. A Luciana Souto da Silva está perguntando aqui: onde eu assino para termos mais 10 aulas, não apenas as 5 restantes? Calma, vamos chegar nas 8 primeiro. Aí a gente vai negociar com o Pedro, nossa comunidade. Vamos fazer pressão sobre o Pedro. Mas, Pedro, muitos elogios, muita gente assim muito animada, pedindo bibliografia. É importante. Em cada uma das aulas, tem na descrição do vídeo todas as referências bibliográficas principais utilizadas pelo Pedro Lima Vasconcelos, para a construção do percurso de cada uma das aulas. A próxima aula, nosso próximo encontro, será, então, na sexta-feira, não será na quarta-feira essa semana, será na sexta-feira, às 17 horas, aqui no canal Paz e Bem, sábado, às 13h30, aqui na TV 247. Esta aula que estamos assistindo, quem está assistindo ao vivo, a partir de quarta-feira,
dia 28, de segunda-feira, desculpa, dia 28, às 5 horas da tarde, será retransmitido, então, às 1h30 da tarde da terça-feira, pela TV 247. Uma aula fantástica. Fantástica aula, aprendi demais, acho que todos nós aprendemos demais. A próxima aula, sexta-feira, terá como título Vozes do Sertão, o Belo Monte como terra da promissão. Então, acho que vamos mergulhar ainda mais na vida em Belo Monte, não é, Pedro? Exatamente, exatamente. E sei que estou me despedindo por hoje de vocês e vou me permitir a despedida lendo uma passagem brilhante de Euclides da Cunha. É daquelas passagens que vale a pena ler de olhos fechados, como se isso fosse possível. Ele descreve, ou ele imagina, o caminho dos conselheiristas indo na direção de Juazeiro para buscar as madeiras, e esses conselheiristas são recebidos a bala pelas tropas da polícia. Então, Euclides imagina esta cena, e com a descrição dela eu me despeço agradecendo por hoje, e até a próxima. Diz Euclides, na madrugada, 21 de novembro de 1896, desenhou-se no extremo da várzea o agrupamento dos jagunços. Um coro longínquo esbatia-se na mudez da terra ainda adormida, reboando longamente nos ermos desolados. A multidão guerreira avançava, derivando a toada vagarosa dos quíries. Parecia uma procissão de penitência, dessas a que muitos se afeiçoavam os matutos crendeiros para abrandarem os céus quando os estios longos geram os flagícios das secas. Mas não tinham, ao primeiro lance de vistas, aparências guerreiras. Guiavam-nos símbolos de paz, a bandeira do divino, e ladeando-a nos braços fortes de um crente possante, grande cruz de madeira, alta como um cruzeiro. Os combatentes armados de velhas espingardas, de chuços de vaqueiros, de foices e varapaus, perdiam-se no grosso dos fiéis que aldeavam, inermes, vultos e imagens dos santos prediletos, inermes, vultos e imagens dos santos prediletos, e palmas ressequidas retiradas dos altares. Alguns, como nas romarias piedosas, tinham à cabeça as pedras dos caminhos e desfiavam rosários de coco, equiparavam aos flagelos naturais que ali dessem periódicos a vinda dos soldados. Seguiam para a batalha rezando, cantando, como se procurassem decisiva prova às suas almas religiosas. Fé e política, paz e bem. Paz e bem, gente. Paz e bem. Inscrevam-se no canal Paz e Bem, inscrevam-se na TV 247. Não percam a próxima aula com o professor Pedro Lima Vasconcelos, uma revelação sobre Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro. Próxima aula, Vozes do Sertão, o Belo Monte como terra da promissão. Paz e bem todo mundo. Foi uma alegria estarmos juntos.